Olá, povo do canal Brasil Democrático, um Brasil independente, um Brasil que podemos ter a democracia e respeitar o próximo, respeitar você que está me escutando. Mas vamos para a pergunta que não me deixa ficar calado. Se eu fiz esse vídeo, por que eu fiz esse vídeo? Porque meu canal, ele é democrático. Ele fala de tudo, você vai ver de tudo. Às vezes brincadeira, piada, tudo mais. Mas eu quero falar aqui na sinceridade, uma pergunta que não me deixa calar. Todas as noites eu estou escutando, assistindo na TV Record de televisão, a novela que não me deixa ficar calado. E eu vou lá na Bíblia e fica tudo por escrito que está sendo falado lá, passado lá na TV Record sobre as novelas bíblicas, novela dos profetas, né? Então, eu tenho acompanhado e tenho olhado na Bíblia, é uma coisa que não me deixa ficar calado. Certas pessoas já me falaram, já me perguntaram, crentes, pastores, presbíteros, diáconos de igreja. Eu gostaria muito que esse vídeo corresse ao mundo e é o mundo inteiro que está precisando dessa palavra que eu vou dizer a você aqui agora. Não é só uma palavra, como é uma coisa realista que se passa nas igrejas. Por que as igrejas são ricas? Por que os fiéis são pobres? Porque naquela época do passado, você vai lá na Bíblia e você vai ver que eles eram ricos, eles eram pessoas líder. E líder não é pobre. Líder não é pobre. Porque hoje em dia as pessoas lutam para ser pobre e ao mesmo tempo luta para não morrer de fome e ao mesmo tempo luta para ser rico. Por que isso? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa inteligência? Quem vos ensinou a ser pobre? Quem ensina você a ser pobre? Que tipo de denominação ensina você a ser um pobre coitado? Se conformar com a pobreza. E o que é que tem de você se conformar com a pobreza? Vamos supor, Abraão, ele mentiu. Está na Bíblia mesmo escrito também, que Abraão ele mentiu para o rei dizendo que a esposa dele era irmã, certo? Ela era irmã, irmã de sangue dele, irmã de sangue. Mas ele deveria ter dito antes, né? Mas ele mentiu, aquilo é mentira. Não, mas Abraão falou a verdade dizendo que teve pessoas que me falaram, né? Pastores, presbíteros, diáconos falou para mim. Mas Marcelo, veja só. Abraão mentiu? Não mentiu. Abraão falou a verdade que ela era irmã. Sim, mas antes ele tinha dizido: meu rei, ela é minha esposa e ao mesmo tempo é minha irmã. Ele tinha falado a verdade. Mas aquela verdade, se você prestar atenção no que tem na Bíblia, aquilo ali foi uma mentira para ganhar ouro. E com aquilo ali ele ganhou milhões de ouro, milhões de dinheiro, que quando ele volta para Canaã, ele volta com rico. Ele volta com muito ouro, muita prata, muito diamante, porque ele mentiu. E o rei pegou uma lepra. E naquela doença, os reis teve que pagar ele. Isso é quase uma sabotagem. É uma mentira que fez com que ele ganhasse milhões. Então ele enricou. Foi rico, foi ficando rico e rico. Vamos agora lá em Isaac. Isaac, ele morreu cego aos 180 anos. Mas não morreu pobre. Seu filho Jacó foi lá com Labão, certo que Labão enganou ele. Por mais que Labão enganou ele enganou Labão. Jacó já vem mentindo desde o tempo do passado. Ele mentiu. Mentiu para o irmão, mentiu para o pai, roubou a bênção do irmão, aonde não deveria, porque é aquele negócio. Mesmo que Jacó não tivesse roubado a bênção, Deus tinha abençoado ele. E pessoas para ser abençoadas têm que ser ricas. E porque eles eram ricos, e hoje em dia as igrejas, elas são ricas e não ajudam os pobres. Porque as igrejas dizem que ajudam o pobre, mas os pobres que elas ajudam, preste atenção, os que elas ajudam são pastores já ricos. O que elas ajudam são os diáconos já ricos, os presbíteros já ricos e que tem. Ela não ajuda aqueles que choram no banco das igrejas, não. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto pessoas. Um dia desse eu fiquei abismado com um cidadão que estava na igreja comigo. E eu senti algo daquele irmão, ele calvo, mas muito bem vestido. E eu olhei para ele, esse homem está precisando de algo. De algo esse homem está precisando. E não é só a palavra de Deus, não.
E o que me acontece é que eu saí da igreja e vim embora para casa. Quando eu chego na porta de casa, estava o meu prestanista querendo receber o dinheiro que eu tinha comprado a ele um espelho. Então esse cidadão que era crente, que estava na igreja, que era calvo, quando eu saio pro lado de fora, estava pedindo uma esmola. Preste bem atenção, estava pedindo uma esmola, porque é esmola. Ele estava pedindo uma esmola ao prestanista. Então quando ele me viu, ele saiu. Quando ele saiu, o prestanista falou para mim: mas rapaz, eu fiquei com água nos olhos agora. O que foi? Dá para ver o que foi. Esse cidadão, Marcelo, bem vestido, me pedindo esmola. Eu fiquei meio assim, eu disse: você não deu porque você não quis. Ele estava na igreja, ele não é bandido, ele é crente, ele estava na igreja. Então são esses tipos de pessoas que precisam de alimento, precisam de roupa, precisam de calçado, precisam de atenção. Porque quando a pessoa vai para a igreja, a pessoa vai para pedir a Deus um amparo, para pedir a Deus um pouco de comida para dar aos seus filhos, sustento, alento. E eu fico olhando, por quê? Uma vez a pessoa me perguntou assim, disse assim: ô Marcelo, o que você queria na tua vida mesmo de bom? Eu disse: riqueza, muita riqueza. E que todo mundo no mundo fosse rico. Aí olhou pra mim e riu, o outro olhou pra mim e riu e disse: Marcelo, se todo mundo fosse rico, ninguém trabalhava. Eu digo: não, você não prestou atenção. Se todo mundo fosse rico, seria bom. Mas Marcelo, não tinha como cortar a cana, não tinha história. Mas veja só, as pessoas com muito dinheiro, eles investiam em coisas melhores e boas. E aqueles que investiam para outros ricos comprar, que estava mais rico. Então não existiria pobres e só existiria pessoas ricas. Porque ali as pessoas com muito ouro, muita prata, ele compraria, por exemplo, uma lancha. O camarada não existe mais pobre, não tem pessoas pobres. Ele investiria milhões naquele barco, porque sabia que tinha ricos para comprar. Você está me entendendo também o que eu estou dizendo? As pessoas investiam, como hoje investem. Muita gente não está percebendo, na agricultura tem máquinas, muitas máquinas. Mesmo que a pessoa fosse rica, eles comiam. Eles teriam muitos filhos. Era mais pessoas para comer, era mais pessoas para alimentar. Eles conseguiam gastar e pagar em coisas da ciência, contribuindo para a ciência. E ainda mais, pessoas ricas, ele compra o que é bom. E quem faz o que é bom, faz mais bom e mais melhor ainda. Você está entendendo? É por isso que meu canal é polêmico. Eu não aceito que as pessoas sejam pobres. Eu não aceito que Deus, ele é pobre. Se você olhar e observar, as portas de Deus, ela é de ouro e jaspe. Ela é de esmeralda, de diamante. Dizem que os muros são de ouro. As águas são cristalinas, como ouro. E por que nós somos pobres? E por que você aceita a pobreza? Os ricos querem fazer você pobre, ensinar você a ser pobre, para cada dia mais você ser pobre. A pobreza vai te levar a nada. Se você tivesse, você investiria também. Se você tivesse muito aonde investir. A pobreza, o que tem no universo lá em cima, de riqueza, você não tá no gibi, você não tá por dentro das coisas no universo. Planetas mais planetas, planetas feitos só de diamante lá no universo. Você pode dizer: Marcelo, o que é que tem a ver com isso? Planeta feito só de diamante. Dava-se para dividir com os seres humanos. A maior riqueza do mundo é o diamante para fazer objetos e coisas. Temos um meteoro, temos vários meteoros lá em cima, asteroide. Você pode dizer: Marcelo, o que é que tem a ver com isso? Eu quero lhe dizer que são pedras de bilhões caríssimas para fazer ciência, projetos. Tá entendendo? Então, quanto mais rico, mas nós investiríamos na riqueza. Investiríamos em coisa que talvez nós não tivesse morrendo tanto nesse calor. Não teríamos tanta falta de água. Pessoas pobres que não podem carregar uma lata d'água na cabeça. Se tivesse, você sustentaria o mundo? Nós sustentaríamos. Deus é rico.
Você pobre, você não pode fazer nada, mas rico você pode. Mas o mundo não quer investir em nós, quer investir na pobreza. Por exemplo, as prisões. As pessoas falam muito de colocar as pessoas atrás das grades, fazer boas prisões, não fazem nada. As prisões cheias de ratos, cheias de baratas. As prisões mal feitas não reeduca menores, não reeduca as mulheres, não reeduca os homens cidadãos passando a ser bandido, homens cidadãos atrás das grades. Por quê? Foi roubado no Brasil e no mundo, a corrupção foi grande. Foi roubado a saúde, a educação. Eles estão hoje atrás das grades não porque querem, mas porque faltou saúde e educação. Se você vê, muitos homens estão matando as mulheres, muitas mulheres estão matando o homem também. Não é só isso. O homem trafica, a mulher trafica o dobro que eu tô vendo. Tô estudando isso aí, eu tô olhando. As mulheres e as crianças estão traficando o dobro do que o homem faz. Por quê? Não tem trabalho, não tem salário, não tem emprego. Então, o que eu quero dizer a você, as cadeias estão lotadas de pessoas, bem dizer inocentes. Bem dizer inocentes. Presidentes, deputados, governadores, ministros vão para redes sociais dizer: se roubarem, tem que morrer. Se roubarem, vão presos. Tá certo. Eles vão pagar aquilo que eles fizeram. Mas tem uma coisa. A cadeia, há muitos estupros dentro delas. Há muitos assassinatos, muitos crimes, muitas torturas. São enormes. Eu converso com bastante prisioneiro, com pessoas ex-presidiárias. Eles falam sobre torturas dias e noites dentro de cadeias. Perseguições até nas ruas por policiais. Isso deixa o camarada sem noção. Eles quando saem dali já não vão mais trabalhar porque são ex-presidiários. E muitos deles a vem Esquadrão da Morte e tira eles. Em vez de educar e dar trabalho, dar emprego, eles investem não nas cadeias. Ah, Marcelo, mas o que você está falando é de bandido, defender bandido. Eu não estou defendendo bandido. Eu estou falando que os bandidos estão de colarinho branco. Esses são os bandidos. Os bandidos do Brasil estão no TSE. Os bandidos do Brasil estão no TSE, no TFE, no STF. Tá tudo dentro da justiça. São bandidos. Roubaram o Brasil. Estão ajudando a roubar o Brasil. Presidentes que roubaram o Brasil. Não deu em nada. Esses dinheiros não são devolvidos. Esses dinheiros não são olhados. Não são vigiados e nem administrados o poder público. Ministério Público que não faz nada contribui para a bandidagem. Eu não tenho medo de botar isso aqui não. Sabe por quê? Porque eu tenho duas intimações ali dentro da minha casa. 2 BO feito e não deu em nada. Delegacia deixou para lá e Ministério Público deixou para lá. Se eu for assassinado um dia por essa pessoa que um dia me intimidou, mas eu vou dizer a você, eu não me intimido não. Tentou me intimidar, mas eu não me intimido não. Eu apenas fui procurar meus direitos. Não consegui, porque eu não ia roubar a delegacia, nem ia derrubar a delegacia, nem dar nos policiais, e nem forçar os policiais a prender eles não. Estou deixando que a justiça um dia venha de livre e espontânea vontade, né? Que isso aí é omissão do Ministério Público, se omitindo a me ajudar, e outra, a delegacia se omitindo a me ajudar. Se eu morrer, se eu vier a ser assassinado um dia por essa pessoa que eu prestei a queixa, a delegacia simplesmente vai lavrar um TCO, termos circunstanciais, joga essa pessoa na rua e eu tô lá no Beleléu embaixo do cemitério, né? Dentro do cemitério. Então eu quero falar sobre isso aqui para você. Por que a nação é tão corrupta? Por que se a nação é tão pobre? Com muito dinheiro investiria nas cadeias, nas prisões boas. Se o camarada devesse, eles não sairiam mais. Deveria se haver a prisão perpétua no Brasil para essas pessoas perigosas, porque tem pessoas perigosas no meio da rua, andando de um país, de uma cidade para outra, fugindo. Enquanto você
ficar preso dentro da sua casa. Isso é corrupção e omissão de ajuda do Estado, do país. Eu peço ajuda aos Estados Unidos para que reveja os homicídios desse Brasil. É grande os homicídios aqui do Brasil, de Pernambuco, principalmente de dentro de Vitória de Santo Antão. Quase todo dia mata uma pessoa, mata uma mulher, mata um homem, mata um cidadão e bota como que foi na ficha de drogados. Mas eu falo aqui para você e quero dizer a vocês, um abraço. E começar e terminar o que eu comecei. Não era para nós ser pobre. As igrejas estão mentindo. Dízimo, oferta, te pede, mas não te dão nada de volta. E não olha para a população que está morrendo. E olha sim, só para o dízimo e as ofertas nas igrejas.